Ok, irmãos, graça e paz. Apocalipse 21. Versículo 7. O vencedor herdará essas coisas. Eu acho que está muito alto. Tá não? Tá não? Tá não? Lá atrás está alto não? Então o retorno. Pode diminuir um pouquinho o retorno. Por favor. Ok. Não, tudo bem. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, ele me será filho. É preciso, irmãos, que saibamos onde queremos chegar. E é sobre isso que o tabernáculo, esse caminho que o tabernáculo nos ensina, né? Aqui está dizendo que não são todos que herdam. Então vamos identificar quem é o vencedor, né? Vamos entender isso nessas aulas do tabernáculo, tá? Eu vou fazer aqui só um croquis, vamos caminhar em cima desse croquis rápido que eu vou fazer. Aqui você tem uma visão ligeira do que seja o tabernáculo. Se você não está vendo lá longe, tem muita cadeira vazia aqui, viu? O tabernáculo foi construído por Moisés e ele tinha 3 portas. Essa porta aqui é a porta do caminho, porta de entrada. Essa segunda porta é a porta da verdade. E essa terceira porta aqui é a porta da vida. Então aqui nós temos um caminho. Você entra por um caminho, ele falou, eu sou o caminho, né? Então você entra pelo caminho e você chega no tabernáculo em um lugar chamado átrio. Isso aqui, ó, átrio. Toda essa parte aqui é o átrio. Se você prossegue pelo caminho, você vai chegar num lugar chamado santuário. Ou lugar santo. E se você prosseguir mais ainda, você vai chegar num lugar chamado Santo dos Santos, né? Em resumo, isso aqui, ó. Aqui, quando você entra por esse caminho, tem um altar. Esse altar aqui é chamado altar do holocausto. É nesse lugar que os judeus traziam o cordeiro, né, para morrer, ou ele era sacrificado e queimado no altar, aqui ó. Então, isso significa para nós o seguinte: quando você passa pela porta do caminho, tem um altar. Esse altar para nós hoje representa a cruz, uma figura da cruz, né? Então tem um altar. E Paulo falou assim em Romanos 12, que apresenteis vossos corpos por sacrifício. Então você entra e você apresenta seu corpo por sacrifício, né? Então, esse lugar chamado átrio,
ele simboliza o corpo. Esse lugar chamado santuário, ele simboliza a alma. E o Santo dos Santos, naturalmente, o Espírito, né? Você pode ver que tudo na Bíblia, toda a estrutura da Bíblia, da palavra, ela é formada pelo número 3, né? Corpo, alma, espírito, né? Pai, Filho, Espírito, e assim por diante, né? Sempre 3, você vai notar isso no tabernáculo. Então o tabernáculo tinha 3 partes, uma, duas, 3, 3 partes, né? Paulo fala o seguinte, que ele foi ao terceiro céu. Ora, vamos considerar então que são 3 céus. Pelo menos o que está revelado são 3 céus, né? 4, você tem o primeiro céu. No santuário você tem o segundo céu. E aqui você tem o terceiro céu. Entendeu? Então, o que significa isso para nós na vida cristã? Que você, depois do arrebatamento, você ocupará um desses lugares. Ou o primeiro céu, ou o segundo, ou o terceiro. Entendeu? Agora, a escolha é feita agora. É o vencedor que vai herdar. O vencedor é que vai alcançar o terceiro céu. Entendeu? Só o vencedor que vai alcançar o terceiro céu. Agora, você pode ir para o céu, você pode estar com Deus, num lugar maravilhoso, né? Mas que não é onde Jesus mora. Porque Jesus mora aqui, ó. Aqui é a habitação dele, né? Então isso é uma decisão que você tem que tomar. O som tá legal agora lá atrás, tá bom? Tá bom? Tá bom? Lá atrás? Tá não. Tá, mas vocês não contam para mim. É porque eu tô com o microfone longe. Eu vou tentar melhorar. Ou você me ajuda, porque eu acabo baixando um pouquinho, né? E o pessoal que não está ouvindo, por que vocês não vêm para frente? Aqui todo mundo está ouvindo, né? Aqui não precisa nem microfone, né? Então preste bem atenção. Aqui, se você se apresenta para morrer, que apresenteis vossos corpos, aqui o lugar ligado com o corpo. Se você se apresenta para morrer, o Senhor, o Espírito Santo vai fazer isso. É um processo, né, onde você vai morrer. A alma, enfim, você vai, todo o aspecto da carne vai desaparecendo e você vai se santificando cada vez mais, né? Agora, se você não se apresenta para morrer, ou você decide não morrer, porque essa questão de morrer é decisão sua. A Bíblia manda, né? Que apresenteis vossos corpos. Então isso é que a Bíblia manda, agora a decisão é sua. Eu já tomei a minha, mas você tem que tomar a sua, né? E de morrer de morte verdadeira mesmo, morte morrida mesmo, né? De morrer de verdade, né? Então, se você se apresenta para morrer e você morre, o que vai acontecer? Você começa a caminhar, porque a obediência, ela são 4 níveis de obediência. O nível 0, 1, 2 e 3. Se você é crente, mas você ainda faz o que você quer,
Você ainda decide sobre o seu dia de amanhã. Presta atenção nisso. Você não morreu. Quem morreu não decide sobre o seu dia de amanhã. Hoje você está aqui, amanhã pode estar na Somália. Entendeu? É assim. Se você decidiu morrer, você não decide sobre o seu futuro. Está tudo nas mãos do Senhor. Então, mas só que a maioria, se não entender isso, vai continuar fazendo o que quer, né? Decidindo sobre a sua vida, sobre as suas coisas, né? E se você faz o que você quer, você é crente, você é salvo, você passou pela porta do caminho, mas você está no nível 0 de obediência. Lá em cima, você vai passar toda a eternidade nesse lugar. Entendeu? Toda a eternidade. Você não vai poder, o que você alcançar aqui, você terá lá em cima. Tá. Entendeu, irmãos? Então, agora, se você morre, você morreu. Paulo fala dia após dia, morro, tem que morrer. Se você morre, você começa a caminhar na vontade de Deus. Entendeu? Se você morre, você está no nível 1 de obediência. E você começa a caminhar, porque a vontade de Deus, ela é boa. Aqui você começa a conhecer a boa vontade de Deus, e você está no nível 1 de obediência a Deus. Se você é crente, é salvo, nasceu de novo, mas você decide não morrer. Somália não. Coreia do Norte também não. Entendeu? Se você decide não morrer, você está no nível 0 de obediência. E você vai ficar aqui para sempre. Entendeu? A decisão é sua. Agora, se você alcança o nível 1 de obediência, você vai prosseguir. Você vai prosseguir. No nível 1 de obediência, olha o que acontece. Nessa entrada aqui ao passar pela porta da verdade, aqui tem uma bacia. Essa bacia é para o sacerdote se lavar. Você é um sacerdote do Senhor. Então, é um lugar para o sacerdote se lavar. Entendeu? Isso fala da limpeza que você começa a sofrer quando você decidiu morrer. Porque se você não morreu, você não vai ter problema de ver o Faustão, o Gugu, novela, essas coisas. Você não vai ter nenhum problema de ver isso. Mas se você morreu, você simplesmente não vai conseguir mais ver essas coisas. É. A vida cristã, o processo da santificação fica muito gostoso, entendeu? Fica tudo muito fácil, fica leve, entendeu? Porque agora você morreu. Então você passou pelo altar, você passou pelo holocausto. E o cordeiro, ele tinha que morrer, e ele era totalmente queimado aqui, ó, no altar. Então, é uma coisa forte. Tem que não somente morrer, mas se tornar cinza. Se tornar nada. Nada.
Quando você se tornar nada, aí você vai prosseguir. E você chega aqui nessa bacia, entendeu? Aqui inicia-se um processo profundo de santificação. E coisas que você, assim, não tem problema fazer isso aqui não. Por exemplo, os casais, os casados, às vezes alguma coisa lá no leito, eles fazem alguma coisa que, porque mesmo o prazer é quando eu quero, claro, Deus nos deu o prazer, uma boa refeição, o prazer sexual, o Senhor nos deu o prazer de viver, só que tudo isso tem limites. Aqui você vai começar a entender sobre isso, entendeu? Você vai entender que o prazer tem limites, né? E quando você não entende isso, o que vai acontecer? Enfim, tem uma série de consequências, se eu entrar nisso vai demorar. Mas você vai pagar um preço muito alto, porque tudo tem limites. O prazer também tem limite. O comer tem limite, né? O comer bem também tem limite. Tudo tem limites, né? E gozar a vida, né? Há prazeres necessários. Necessários não, há prazeres assim permitidos e outros não permitidos, né? Por exemplo, dinheiro. Não é errado você ter muito dinheiro, desde que o dinheiro não seja seu. Entendeu? Não tem problema que você tenha 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão de reais, desde que aquilo não é seu, né? Então, é bom ter um bom carro, né? 2.0, 2 ponto qualquer coisa, é bom, não é errado, mas também tem limite, entendeu? O problema é que essa satisfação da nossa alma, às vezes ela fica sem limites, então cuidado. Aí você passou pela porta da verdade. Você conseguiu chegar aqui, no santuário. Aqui, irmãos, átrio, é o lugar da multidão. É o lugar do povo. Aqui é o lugar de alguns. Na verdade é para todos, mas poucos alcançam esse lugar aqui, o santuário. Porque só entra aqui quem realmente se santificou. Mas quando você entra aqui, o que vai acontecer com você? A primeira coisa que você encontra aqui dentro, antes de chegar aqui, deixa eu falar uma outra coisa. Nesse lugar aqui, você começa a conhecer a vontade de Deus. Você começa a conhecer. Se você não morrer, você nunca vai conhecer a vontade de Deus para você. Aquela revelação, aquela coisa santa, viva que vem sobre a respeito da vontade de Deus. Se você não morrer, você nunca vai conhecer. Mas quando você morre, você começa a conhecer a boa vontade de Deus. E aí, porque se você não morrer, o fruto que você vai produzir para Deus não tem nenhum valor. Você simplesmente vai chegar no céu pelo sangue de Jesus, mas vai chegar pelado, sem nada, sapecado, sem nada, entendeu? Então tem que morrer. O passo inicial é a morte. Agora, se você morre, você começa a conhecer a boa vontade de Deus. Você começa a experimentar coisas que você não imaginava antes. O Senhor começa a revelar algumas coisas na sua vida que você jamais esperava aquele tipo, aquela forma de revelar. Mas Ele começa a falar com você, entendeu? E você começa a conhecer a vontade de Deus. Você é atraído a um livro, a um texto da palavra.
Enfim, boa vontade de Deus. Aqui, você começa a cumprir. Você morreu. Estou considerando que cada um aqui morreu. Você começa a produzir um fruto 30% daquilo que Deus tem para você. É o começo da caminhada. Então você já é aceito, o seu fruto, aquilo que você está fazendo para Deus, suas orações, você evangelizou, você ganhou uma alma, enfim, você produz algo que está tocando o coração de Deus. Agora você produz 30%, você começou a caminhar, entendeu? Agora você está caminhando na boa vontade de Deus, tá? Muito bem. Você prosseguiu. Você conseguiu chegar aqui. Aqui, ó. Quando você chegou aqui, nesse lugar, você vai encontrar uma mesa. 12 pães, com pães, uma mesa. Esses pães falam da palavra, que é o nosso alimento, né? Esses pães falam desse alimento aqui. A palavra é o nosso alimento. Muito bem. Agora você vai ter um relacionamento com a palavra. Porque aqui, irmãos, você está vivendo o nível 2. O nível 2 da obediência. O nível 2 da obediência é o nível do relacionamento com Deus. Você vai começar realmente a se relacionar com a palavra. A palavra vai começar a ser viva para você. E você quer esse livro, agora você passa a comer esse livro. Esse livro aqui se torna assim se torna de fato seu alimento, isso aqui. Porque é alimento, né? Então agora você quer ter tempo para ler a Bíblia, para decorar a Bíblia, para meditar na palavra, enfim. É um relacionamento que você passa a ter uma fome. E você nunca teve aquela fome pela palavra, entendeu? Então essa fome, isso aqui, irmãos, veja. Isso aqui pode acontecer com o novo convertido. E precisa acontecer com o novo convertido. Hoje vai ter batismos. Então o ideal é que você converteu, passou pela porta do caminho, morre e já chega aqui, já entra aqui e vai para lá. Entendeu? É possível, entendeu? Isso é um processo que, se você exercer fé na palavra, você chega aqui rapidamente. Por isso tem crentes novos, muito mais próximos de Deus do que crentes já bem mais antigos, né? Porque é um processo que não tem um tempo determinado, você pode alcançar isso rapidamente, né? Então, aqui, irmãos, você chegou aqui, a primeira coisa, você tem isso aqui, ó. Se você perceber, aqui também tem um candelabro. Tem um candelabro com 7 lâmpadas. E presta atenção, aqui brilha o sol no átrio. Então aqui você está vivendo ainda, você começou a caminhada da fé. Eu chamo essa aqui, quando você chega aqui, você ainda depende muito do que é natural. Você pensa muito no natural. Você pensa muito na sua fonte. Você está buscando fontes. Tanto de dinheiro como de prazer, de tudo. Você está em busca de fontes.
Aqui, ó, é tudo no natural. E você fica assim orgulhoso, porque você, olha, o melhor cardiologista da cidade é o meu cardiologista, né? Então você descansa no cardiologista, ou no ginecologista, e assim por diante, né? Porque a sua fonte é o cardiologista, sua fonte não, a sua fé, a sua esperança, é o cardiologista, ou é o ginecologista, ou o ortopedista, não é? Ou então é o cartão de crédito. Ai, 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 aí é duro, hein? Aí é duro. Ou então é o seu plano de saúde. Aí você fala assim, olha, o melhor plano de saúde da cidade é o meu. Pronto. Olha, que paga até UTI aérea, né? Porque você não conhece algo maior, entendeu? Você não conhece algo que sabe, a fonte verdadeira, entendeu? A fonte. Mas quando você chega agora, nesse lugar, que você começa a se alimentar da palavra, sabe o que vai acontecer com você? O temor de Deus vai tomar conta da sua vida. Temor de Deus. Sem temor de Deus, ninguém muda. É o temor de Deus que me faz mudar meu comportamento, entendeu? Então é pela palavra que eu vou temer a Deus, né? É pela palavra. Então, o temor de Deus, irmãos, vai enchendo o meu coração, meu espírito, e eu vou mudando, vou me santificando cada vez mais. Agora, meus propósitos mudaram e eu começo a descobrir uma fonte. Antes, o que eu queria aqui? Eu estou no natural. Eu quero um poço, eu quero furar um poço. Esse é o meu poço. Essa é a minha fonte, entendeu? Esse é meu sustento. O meu poço é que me dá, é o meu poço. Seja a minha empresa, seja eu sou pastor de uma igreja, eu sou funcionário público, mas então eu tenho um poço. Eu quero um poço. Eu estou em busca de um poço, de furar um poço, entendeu? E você perfura o poço. E você vive do poço. Você não entendeu ainda. Quando você chega aqui, você começa a descobrir uma fonte. Entendeu? Por isso tem tantas contaminações hoje na igreja brasileira. Porque a maioria dos pastores estão furando poço. Entendeu? Então, um poço você contamina com facilidade. Mas uma fonte não. Poço é do Velho Testamento. Não tem poço no Novo Testamento. Quando Jesus chega lá no poço de Jacó, a mulher, a samaritana, ela entende de poço. Ela não entende de fonte. Ela foi lá buscar a água num poço, né? Quando Jesus chega, eles começam a conversar. O Senhor fala assim, olha, eu tenho uma água para te dar. Essa água vai se tornar uma fonte. Ele está tentando fazer a mulher entender que tem que sair do poço para a fonte. Entendeu? Era um poço, agora é uma fonte. Ele fala, uma fonte que salta para a vida eterna. Entendeu? Então, enquanto você está aqui, é poço. Quando você chega aqui, começa a ser uma fonte. Você começa a entender sobre essa fonte, que é inesgotável. Aqui é tudo limitado. Aqui começa a ficar sem limite. Tudo na sua vida começa a ficar sem limite. Tudo. E quando você chega perante o candelabro, olha o que acontece. Perante o candelabro. Luz para o meu caminho, não, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Muito bem. Quando você chega ali,
você começa a ter uma lâmpada que começa a iluminar os seus passos pela palavra. Você começa a caminhar pelo que a palavra diz, entendeu? Você começa a caminhar pela palavra. Aquilo que a palavra falou, você entendeu, mas é apenas uma lâmpada ainda. Só que, porque aqui você vai começar a conhecer, sabe o quê? Agora você está caminhando num tempo de relacionamento. No nível 2 da obediência a Deus. Aqui você começa a conhecer a vontade de Deus de uma forma agradável. Boa, agradável. Agora você começa realmente a tocar em Deus. Você está agradando a Deus. Você está tocando nele. Ele está gostando de você. Começa a se desenvolver uma amizade. Essa amizade, ela não ocorre aqui. Ela começa a acontecer aqui. Entendeu? É uma amizade. Por isso, irmãos, ele fala assim para 5 virgens que não casaram. Lá de Mateus 25. Eram 10, 5 casaram, 5 não. Quando as 5 chegam, elas foram buscar azeite. Quando elas chegam e batem na porta, diz a Bíblia, clamando, deixa-nos entrar. Ele não abre a porta, mas lá de dentro ele fala assim, não vos conheço. Ele não manda elas para o inferno, elas não vão para o inferno. Mas ele fala, não conheço vocês. Porque veja bem, eu quero conhecer Jesus. Mas ele precisa também me conhecer. Ah, mas Jesus conhece tudo, ok. Mas estou falando de uma amizade. Entendeu? Comer junto. Isso que eu estou falando. Uma amizade, comer junto. Você passa a sentar com ele na mesa. Ele chama você para sentar com ele na mesa. Entendeu? Quando Ruth começou a rebuscar nos campos de Boaz, chegou um momento, começou aqui, ó, na mesa. Foi aqui que Ruth começou. Quando começa a rebuscar, olha o que acontece. Chega um tempo em que ele a chama para sentar com ele na mesa. Começa uma amizade. Desenvolve-se uma amizade entre você e ele. É por isso que ele fala para aquelas 5, não conheço vocês. É claro que ele conhece cada um de nós, mas ele quer um amigo. Ele precisa de amigos. O coração dele, sabe, deseja ter você como amigo dele, né? Isso fala de um relacionamento. Então aqui, o nível 2 de obediência é o nível do relacionamento com ele, entendeu? Se você prosseguir, você vai perceber, aqui tem um altar, bem aqui, ó, quase que já da entrada aqui do Santo dos Santos. É o altar do incenso. Então aqui tem um altar. Esse altar deve produzir incenso 24 horas por dia. Por isso, irmãos, uma igreja, qualquer igreja, precisa orar 24 horas por dia. Qualquer igreja, entendeu? Está aqui o símbolo da oração 24 horas, né? Então nós precisamos manter o candelabro aceso 24 horas, manter o altar do incenso. O altar deve estar, o incenso deve estar subindo para Deus 24 horas por dia, não é? E quando isso acontece, você se torna agora um fabricante de incenso. Isso é a única coisa que Deus Pai não faz, é incenso.
Jesus faz, porque está perante o Pai no lugar santo, no Santo dos Santos lá em cima, produzindo incenso para o Pai, para nós, intercedendo por nós. Mas Ele precisa desse incenso, que são nossas orações. O que Ele vai fazer na terra, o que Ele vai fazer no Brasil, é somente através desse incenso. Somente através das orações da igreja é que Ele vai fazer. Sem as orações da igreja Ele não vai fazer. Veja bem, o texto que eu li: o vencedor herdará essas coisas. Quem é o vencedor? Quem é o vencedor? Quando você chega aqui, você não quer mais se alimentar do poço. Você não quer mais um poço. Agora você descobriu uma fonte. É muito mais do que um poço. Agora você tem seu emprego, você tem sua empresa, você tem, enfim, você tem sua fonte de sustento. Só que você descobriu que tem alguma coisa mais. Aqui, a fé, a primeira fase da fé aqui, o primeiro step, o primeiro degrau da fé aqui, irmãos, eu chamo de a fé na dipirona. Eu tenho muita mais fé na dipirona do que no que está escrito naquele livro, entendeu? Se eu tenho dor de cabeça, o que eu faço? Dipirona, não é? Se o meu filho está com febre, o que eu faço? Dipirona. Eu estou na fé, eu tenho fé na dipirona. Só que o Senhor quer que eu tenha fé no que está escrito. Essa mudança de comportamento, fé no que está escrito, e você começa a experimentar, que funciona. Você começa a experimentar que você começa a caminhar na agradável vontade de Deus. Você vai ver a diferença que faz. Era uma lâmpada apenas. Aqui, uma lâmpada ilumina um espaço limitado. Mas lá continua: luz para o meu caminho. Agora você está vendo lá longe. Agora você vê o que ninguém está vendo. A fé vê aquilo que as pessoas comuns, os crentes comuns não estão vendo. Entendeu? Nesse momento é que você vai começar a reescrever a sua história lá em cima. Entendeu? Tem um livro lá em cima, onde tem tudo escrito a seu respeito, desde antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, já estava tudo escrito lá em cima a seu respeito. Entendeu? Quando você se converteu e você passou por essa porta aqui, você começou a reescrever o seu livro. E você vai continuar até aqui. Você está reescrevendo o seu livro. E o que você vai ter lá em cima vai depender, porque lá em cima, no dia do tribunal de Cristo, o Senhor vai abrir o seu livro, lá que Ele escreveu, antes da fundação do mundo, e vai comparar com o livro que você escreveu. E Ele vai fazer agora Ele vai te dar uma nota. Aqui é o livro que você escreveu, aqui é o que eu escrevi a seu respeito. Então, você vai ter uma nota. Se você alcançar a condição de vencedor, você vai ter o direito de morar aqui, no terceiro céu. Então, é você que escolhe. Se você quer morar no primeiro céu, no segundo céu
ou no terceiro céu? Lá em cima. Aqui é onde ele mora. Então o dia que você entregou sua vida para Jesus, que você nasceu de novo, o dia que isso aconteceu, foi o dia mais importante da sua vida. Porque agora seu nome foi escrito no céu. Entendeu? Agora preste atenção. Para que esse processo ocorra na sua vida, preste atenção. É necessário que comece bem. Claro que eu comece bem, entendeu? Em João 2, nós temos ali a definição do que seja novo nascimento, o que seja salvação, em João 2. João 2, assim ó, está escrito assim: Jesus foi numa festa de casamento. O primeiro milagre que ele fez foi numa festa de casamento, porque só o vencedor casa lá em cima com ele. Você pode ir para lá, mas se você viveu aqui, na hora do casamento, você vai estar lá. Você vai estar lá, mas um simples convidado para o casamento. Se você alcançou aqui, você vai ter um lugar um pouco melhor. Você já vai ser uma testemunha do casamento, digamos. Melhorou? Mas você não vai casar. Quem vai casar são aqueles que o Senhor considerou digno de entrar aqui. Esses vão casar, entendeu? Agora o que ocorre, irmãos? Presta atenção. O senhor está lá na festa do casamento, acabou o vinho. Aí o senhor fala para os serventes: enchem as talhas de água. Aquelas talhas somavam 800 litros de água. Quando eles acabaram de encher, pode servir, era o melhor vinho. Isso é salvação. É algo que acontece instantaneamente e muda você completamente. A salvação não é um processo, é algo que acontece instantaneamente, entendeu? Então ali você tem a salvação definida. Salvação é algo que acontece na mesma hora. Então, eram trevas, agora é luz. Muda tudo, entendeu? Muda tudo, muda seus pensamentos, seus propósitos de vida, muda tudo. Naquela hora muda tudo. Se não mudou na sua vida, você não está salvo ainda. Porque a salvação não é um processo. Por isso, irmãos, as pessoas chegam aqui, entram pela porta, porque aqui é festa. Aqui é alegria, aqui é só alegria. Aqui é só alegria. A menos que você decida pela cruz. Você pode viver aqui a vida inteira, gozando das promessas de Deus. Só que vai ficar aqui o resto da eternidade nesse lugar. Você não experimentou. Mas muitos crentes não experimentaram a salvação de verdade. Estão na igreja, estão bem, gostam da igreja, fazem festa, levantam a mão, cantam, oram em línguas, mas não foi salvo de verdade. Entendeu? Não experimentaram essa mudança de água para vinho. Se isso não aconteceu na sua vida, você não vai conseguir prosseguir aqui. Aí chega aqui, não, morrer não quero. Somália não, Somália comigo nem pensar, entendeu? Porque não morreu, entendeu? Se você morreu, você quer comprar passagem no outro dia para a Somália, entendeu? Amém? A gente continua a qualquer momento aí.